número 12. E do versículo 37 a seguir, ele vai abordar a incredulidade dos judeus. Os judeus tiveram grande dificuldade em aceitar Jesus Cristo como Messias, pois eles acreditavam num só Deus, e agora vem Jesus se comparando a Deus, mas ele era o Messias, o qual falava Isaías e outros profetas, como Moisés. Disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que todos deveriam ouvi-lo. Tiveram grandes dificuldades. Até hoje o judeu tem grande dificuldade, mas eles têm um temor grande a respeito de Deus. É um temor muito grande. No capítulo 12, versículo 37 de João diz a incredulidade dos judeus. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus fez muitos milagres e maravilhas, mas a incredulidade não deixavam eles acreditarem no trabalhar do Messias, do Filho do Deus vivo e poderoso. A arrogância, a ira, isso tudo era empecilho e é empecilho e embaraço para que o homem venha crer em Deus. O versículo 38 diz, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Isaías, cerca de 700 anos aproximadamente, havia falado desse momento que Jesus iria passar. Aí se cumpriu, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Como diz Paulo a respeito da pregação, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. É quando nós ouvimos a palavra de Deus, é que nossa fé vai sendo aumentada. Quando nós vamos examinando as Sagradas Escrituras, a nossa fé vai aumentando, vamos aprendendo a desenvolver a fé. Coisas que eles rejeitaram. Certa feita, nesse mesmo Evangelho de João 8, versículo 47, Jesus disse assim para aqueles que não acreditavam nem aceitavam a sua pregação: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Está vendo? Aí a pessoa diz que crê em Deus, mas ela não gosta de ouvir a palavra de Deus. Aí Jesus disse, você não é de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ou quem tem um temor a Deus, ouve a palavra de Deus. No versículo de número 39. Por isso não podiam crer nele. Crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, os olhos espirituais, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cures. A incredulidade impossibilita o homem, de se converter, de se arrepender de seus pecados. E ele termina sendo escravo do inimigo de nossas almas, dos vícios atrozes que este mundo oferece ao homem, que são todos prazerosos, muito gostosos aos nossos olhos, para a nossa carne. Porém, aos olhos do Pai são refutáveis, reprováveis. Aí o que acontece? No versículo 41, Isaías diz isto quando viu a sua glória e falou dele. Deus está sempre disposto a escrever uma nova história, independente da pessoa, seja homossexual, prostituta, não importa. Não importa o pecado que a pessoa esteja cometendo. O Papai sempre estará disponível a perdoá-lo e a escrever uma nova história. Como certas vezes eu friso, que às vezes a gente não entende e a gente julga precipitadamente. O cara bebia, um dia bebia, matava, pintava o certo, e agora o cara quer ser santo. Agora o cara está pregando sobre Jesus, mas é justamente para essas pessoas que Jesus veio, para mudar a história, como aquela mulher no poço de Sicar, nesse mesmo Evangelho, capítulo 4. A mulher era prostituta, tinha 6 maridos, e ao encontrar-se com Jesus sinceramente, ela teve um diálogo com ele, e nesse diálogo ela se converteu. E dali, a partir do momento que ela dialogou com Jesus e creu que ele era o Messias, a sua vida foi transformada. Espiritualmente falando, o endemoniado de Gadara vivia se cortando pelo sepulcro, escravos de Satanás. Ele não tinha força para sair daquela situação. É feito muitas pessoas, há situações que ela não tem força, até quer, mas não tem. Mas se orar mais um pouquinho, pedir com mais fé um pouquinho, Jesus liberta. Porque ele é especialista em causas impossíveis, em libertar o homem da escravidão do pecado, de qualquer tipo de situação, das drogas, prostituição, qualquer situação. É como ele diz em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Então somente crê. Como ele disse aqui, ele queria fazer algo novo na vida dessas pessoas.
Porém, a incredulidade era a barreira para ele ressuscitar Lázaro. O Evangelho de João 11:40. Ele dialogando com Marta, a irmã do falecido, já fazia 4 dias, e disse: ele há de ressuscitar. Ela disse: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia, é para prestação de contas, juízo final. Mas ele disse: não, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Ou seja, eu vou operar o milagre é hoje, só basta tu crer. E ela, se não me falha a memória, ela até disse: creio que se eu pedir qualquer coisa ao Pai, ele vai atender. Estou bem lembrado. O versículo 42 vai dizendo que, contudo, até muitos dos principais creram nele. Muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Quem eram esses principais? Os principais religiosos da época de Jesus, fariseus, os escribas. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, porém o conforto que era ali oferecido impedia. Ele dizia: mas se eu se converter, se eu seguir o Messias, eu vou perder os benefícios. Suponhamos, a minha casa que eu moro de graça, o meu carro, a moral com o povo, e aí? É por isso que eles dizem aqui que eles não confessavam, com medo de perder essas regalias. Hoje muitas pessoas também, ela não confessa, e quero também dizer com isso, aproveitando o incesto, devemos olhar para Jesus. É Ele que morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Tudo nessa vida aqui é passageiro, coisas que a incredulidade não deixa o homem entender isso, captar essa grande realidade que após a morte há um julgamento final. Então no 43, versículo 43, ele está dizendo que porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os fariseus amavam mais os elogios, os benefícios que lhe oferecia, do que a glória de Deus, do que desfrutar da alegria da salvação. E por esse motivo eles não se arrependiam de seus atos, de seus pecados. Eles iam para a igreja, eles tinham a religião dele, a igreja dele, porém não tinham Cristo como Senhor e Salvador. Como nos nossos dias não é diferente. Existe uma diversidade de religiões, porém Jesus não está em todas. Porque existem atitudes e ações que não coincidem com sua palavra. São preceitos e doutrinas de homem. Como identificá-la? Conhecendo a palavra. Aí vamos identificar os falsos profetas, os mercadores da fé. Versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Bom dia, bom dia. Glórias a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, pois eles são unidos, né? Então, quando eu atribuo esse elogio para ele, está sendo automaticamente recebido por eles. O que acontece aqui? Jesus dizendo: quem crê em mim, crê também naquele que me enviou, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Lá em Mateus 10:40, Jesus vai dizer: aquele que vos recebe, recebe a mim e recebe ao Pai que me enviou. Quando uma pessoa maltrata um cristão, automaticamente ela está também criticando a Jesus e o Deus Pai, porque somos representantes do reino celestial, diretamente. Como eu gosto de usar o exemplo, mexeu com teu filho, aí tu vai ficar de braço cruzado, quietinho, como se nada acontecesse, tu vai comprar uma briga. Do mesmo jeito é o Pai. E tem um exemplo bíblico para isso. Você vê lá em Atos capítulo 9, Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos. Amém, bom dia. Ele odiava cristão. Certa feita ele sai de Jerusalém caminho a Damasco, capital da Síria. Jesus apresenta-se para ele, uma claridade mais do que o dia que iluminava. E ele chega e ficou cego. Saulo de Tarso é o nome dele, o apóstolo Paulo. E Jesus pergunta para ele, a pergunta de Jesus foi assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Mas aí a gente para e medita. Saulo estava perseguindo diretamente, Xandão, Jesus ou os seus enviados? Os seus enviados. Pois é, aí tocou no servo do Deus vivo, você está tocando com ele, está mexendo com ele. E o problema é grande. As pessoas